É um grande privilégio para mim estar aqui com vocês e sempre uma responsabilidade solene ensinar sobre oração. Sabe, ensinar sobre oração pode ser algo muito difícil, porque eu penso que todos nós, algumas vezes, podemos parecer algo que não somos. Podemos ter uma fachada de grandeza, quando na verdade é apenas uma fachada. Na minha vida pessoal, a oração tem sido muito importante, mas eu sempre olhei para mim mesmo como sendo fraco na oração. E eu sempre me lembro desta situação. Existe apenas um herói nesta história, e este herói é Jesus Cristo. Não existem grandes homens de Deus, não existem grandes homens de oração. Existem apenas pequenos, fracos homens de pequena fé, de um grande e misericordioso Deus. Por favor, sempre se lembrem disso. Sempre só haverá um herói nesta história: Jesus Cristo. Apenas em alguns minutos eu vou ler algo e depois eu vou ao livro de Lucas, mas eu quero ler algo sobre a canção dos servos, que revela para nós muito sobre a pessoa e o trabalho de Jesus Cristo. E eu vou apenas ler um verso em Isaías, no capítulo 42, verso 1. Eis o meu servo, a quem eu sustento. Jesus é Deus encarnado, Deus que se tornou homem, mas ao se tornar homem, ele deixou de lado muitos dos privilégios e prerrogativas da divindade. Ele verdadeiramente era homem, e ele fez o que fez como homem no poder do Espírito Santo. Ele tinha que ser aquele último Adão. E como último Adão, ele deveria conquistar para o seu povo. E ele conquistou para o seu povo através do corpo, à semelhança do pecado, não através de um corpo de antes da queda de Adão, mas através de um corpo que, apesar de incorruptível, sofreu todas as consequências da queda, as fraquezas, as dores, os sofrimentos, as tentações. Ainda assim, Deus o elevou. Muitas vezes nós tememos pensar desse jeito porque existem tantos ataques a respeito da sua divindade, mas nós vemos que ele era um homem e Deus o elevou, o tomou pela mão, o Espírito o empoderou. Você vê, nós tivemos um pai que caiu, Adão, e nós precisávamos de um irmão que conquistasse, que era verdadeiramente homem, e este era Jesus Cristo. Então nós temos que ter isso em nossas mentes quando nós começamos a fazer parte do Evangelho e vemos a sua vida de oração. Ele não orava apenas porque era espiritual. Não estava orando apenas para demonstrar devoção. Ele orava porque tinha necessidade de orar. Precisava orar, pois ele tinha que se superar como o último Adão, se superar como carne da nossa carne e osso dos nossos ossos, para não se valer de nada a não ser do poder do seu Pai e o poder do Espírito Santo. E por isso ele pode ser o nosso exemplo. O seu problema não é e nunca será que você seja muito fraco. De fato, Deus, o que Ele faz nas nossas vidas a partir do dia que nascemos de novo, ao momento que morremos, é que Ele está constantemente trabalhando para criar fraquezas em nós. O problema não é que você seja fraco. O problema é que nós não sabemos o quão fraco nós somos, porque aquela fraqueza nos levaria para a oração. Sendo verdadeiramente encarnado, conduziu o nosso Salvador à oração. Quando nós vamos para Lucas, no capítulo 11, verso 1, aconteceu que quando Jesus estava orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos disse a ele: Senhor, nos ensine a orar assim como João ensinou os seus discípulos. Eu acho muito incrível que em nenhum momento eles vêm ao Senhor e pedem a Ele: Senhor, nos ensine a expulsar demônios. Nunca pedem a Ele: nos ensine a pregar. Nunca vieram a Ele e disse: nos ensine a andar sobre as águas.
Mas em um momento eles pediram: Senhor, nos ensine isto. E era a orar. Eu tenho que crer, e o contexto nos mostra isso. O motivo era que Jesus orava como ninguém, que eles jamais escutaram orar. Ninguém. Ninguém. Então Deus encarnou neste homem perfeito, e em relação à nossa redenção, era necessário que ele fizesse tudo o que fez no poder do Espírito Santo, como homem, retirando o poder do Espírito Santo mais e mais. Essa é uma necessidade para nós. Então, eu não tenho tempo para entrar muito em doutrinas, muita doutrina em relação à oração. Talvez eu ensine sobre oração nesta semana, mas eu quero te dizer uma ilustração que eu espero que é bastante comum, um pouco até engraçada, mas a razão pela qual eu a conto ficou presa em minha mente desde o momento em que eu vi o que eu vou ilustrar agora. Eu vivi no Peru por muitos anos e existiam grandes ondas no Peru. Então, uma pessoa me convenceu que eu deveria aprender a surfar. Então, eu disse: se você encontrar uma praia onde as pessoas se vestem, eu posso ir. Então, eu tentei, mas não foi nada bem. A primeira coisa que deveriam ter me dito é que uma bandeira vermelha significa não entre na água, porque é perigoso. Então eu fui para a água porque eu já tinha tentado em outros dias e eu entrei na água confiante que eu não morreria. E eu cheguei lá e percebi que eu estava em apuros. Estava em sérios apuros. E eu estava pedindo a Deus que não quero ser lançado ao Japão da América do Sul, sendo sugado para fora, e eu estava com muito, muito, muito medo. Então escutei um barulho atrás de mim e soava como um leão marinho irritado, porque existem muitos leões marinhos ali, o que me deixou com mais medo ainda. Então, quando eu me virei, eu percebi que não era um leão marinho, mas era um jovem homem, provavelmente com 20 anos, mas pequeno, talvez dessa altura. E ele estava se segurando em uma prancha de bodyboard, e eu podia ver o terror na sua face. Ele já tinha sido nocauteado da prancha algumas vezes, e ele retornava para cima da prancha e realmente ele iria se afogar. Ele estava aterrorizado. Então pensei, vou com a minha prancha até próximo dele e vou segurá-lo. Mas algo me parou. E eu percebi porque já tinha ouvido muitas histórias. Eu era 2 vezes maior que ele. Mas se ele me agarrasse, ele me mataria. Ele iria afogar a nós dois ao mesmo tempo. Então eu percebi alguns surfistas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. E eu disse, por favor, tem um homem que vai se afogar ali. E eu vi as suas faces quando chegaram perto daquele homem, pois eles eram surfistas experientes, mas se podia ver o medo no rosto deles. Então eles eram todos jovens e atletas e experientes, mas ainda assim estavam com medo. E levou entre 20 minutos e 30 minutos para levar aquele pequeno homem até a praia. E você pode me perguntar por que eu estou te contando essa história. Então quero que pense sobre algo. Provavelmente eu era 4 ou 5 vezes mais forte que aquele garoto. Todos aqueles caras eram múltiplas vezes mais fortes que ele. Ainda assim, se 3 daqueles surfistas tentassem ajudá-lo segurando-o, sem muita sabedoria, poderiam todos se afogarem juntos. Então você deve perguntar a si mesmo, como uma pessoa da metade do meu tamanho poderia afogar a tantas pessoas juntas? Seria a sua disciplina? Não. Seria a sua coragem? Não. Mas uma força vindo da sua vontade que traria a ele tanto poder que agarraria homens muito mais fortes do que ele e não os deixaria ir. O que seria isto? Era o medo. E de onde vinha aquele medo? Impotência absoluta. Este jovem homem sabia que não obtinha nenhuma habilidade para manter a sua vida. Ele iria se afogar
E por causa disso, qualquer um que se aproximasse dele, ele se agarraria tão forte naquela pessoa que ninguém conseguiria arrancá-lo nem com um pé de cabra. Não era a sua força nem a sua disciplina. Não era a sua devoção, era a sua necessidade. A sua necessidade o guiou. Ele viu apenas necessidade e desamparo. Ele apenas viu que iria morrer, a não ser que outra pessoa agisse a seu favor. Então foi a fraqueza, foi a descoberta da fraqueza. A descoberta de uma absoluta necessidade. Agora, da maneira como eu estudei, eu realmente não gosto da maneira como falamos hoje de homens de Deus. Realmente isso me deixa náuseas. Ele é um grande homem de Deus, ele é um ótimo homem, aquela é uma grande mulher. Eu só não acredito nisso. Por que algumas pessoas têm uma vida de oração incomum? Bem, a sua força de vontade, sua disciplina, sua devoção, sua piedade. Não, 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 não. Pare de exaltar a homens, eu não acredito nisto. Eu acredito que é isso. Eles viam suas necessidades. Eles perceberam que não eram nada. Eles são os menores que entram na sala. Eles perceberam que não tinham nada, nada. Eles perceberam que se Deus não se movesse por eles, seria algo sem esperança. É isso que fez acontecer. Você vê? E é por isso que eu não quero que ninguém olhe para qualquer um e pense, oh, como eles são espirituais, eles são tão isso, eles são tão aquilo. Não. Se você pensa que eles são assim, eles não são quem você pensa que são. Isso chama necessidade. É fraqueza. Você vê? Oh, espere. Eu nunca fiz nada além de falhar sozinho. Ele nunca falhou. Ele nunca falhou. Eu não posso fazer tudo. Eu nem consigo sair da cama. Mas ele pode fazer tudo e eu posso fazer tudo quando ele está dentro do contexto da sua vontade. Você entende? E é isso que eu quero que você veja. Eu creio que ele faz com o homem, ele não se importa em fazer o que pensamos. Deus gasta décadas procurando fazer uma coisa para um homem e uma mulher. Cultivar fraqueza, criar fraqueza, tudo que Ele nos coloca diante de nós. Ah, Senhor, desta vez o Senhor me deu uma montanha, eu não posso. Tudo isso é para te convencer de que você teria que ter sido convencido pelo monte pequeno. Tinha que lidar com aquilo e não pôde. Mas Ele pode. Lembre-se disto. Deus sempre usa o menor dos líderes. Então você vai derrotar os midianitas. E você achou um garoto escondido em um vaso de vinho. O menor filho da menor família, da menor tribo, ele recebeu um exército que, embora o tamanho era bastante grande, em comparação a quem eles precisavam lutar, mas para Deus nada é tão grande. Então, finalmente, 300. Então, finalmente, não, coloque a espada fora. Eu só quero que você coma um pouco e vasos de barro. Há fogo dentro. Você vê? Matar Golias com um garoto e algumas pedras. Então, o que eu espero é que se você apenas olhar para a sua vida, você verá todas essas áreas. Você verá onde Deus está continuamente trabalhando em você, só para te deixar fraco. J.I. Packer tem um livro sobre fraqueza. Há um filme introdutório, não sei quantos de vocês o viram. E o que acontece? O livro é sobre fraqueza. Você vê isso? Todo o livro é esse ancião, J.I. Packer. Suba os degraus.
Agora ele é tão frágil, ele mal consegue chegar lá. Então ele foi digitar fraqueza. E é por isso que oramos. É por isso que oramos.